Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula. Nós estávamos fazendo a definição matemática do campo magnético. Bom, pessoal, então o campo elétrico, como que ele era definido? Ele era definido como sendo um campo vetorial, razão da força elétrica aplicada em uma determinada partícula de carga, correto? A definição de campo magnético, turma, é uma definição semelhante, tá? No caso, o campo magnético B, ele é uma grandeza vetorial, cuja definição é dada pela razão do módulo do campo força magnética agindo sobre uma determinada partícula Q, se deslocando em uma determinada velocidade e direção, tá? Então perceba que aqui vai ser B, campo magnético, igual a F, força magnética, dividida por uma partícula Q, né? Então uma partícula carregada, porém essa partícula carregada ela precisa estar em movimento, por isso a velocidade V de deslocamento dela. Bom, pessoal, então a gente pode perceber o seguinte, esse campo magnético meu, ele vai estar diretamente relacionado, portanto, com a força magnética, tá? E aí, esta força magnética, ela vai ser resultado de um produto vetorial de carga, velocidade de deslocamento, que é um vetor, produto vetorial com um campo magnético B. Qual que é o resultante deste produto vetorial? Ora, eu sei que o resultado de um produto escalar é uma grandeza escalar. Porém, o resultado de um produto vetorial é um novo vetor, ok? Então, na verdade, eu tenho três vetores aqui em questão. E aí, para isso, nós vamos utilizar a famosa regra da mão direita, certo? Então, eu vou ter aqui a seguinte condição. Os meus, pegue a mão direita, sua mão direita, os seus dedos, tá? Eles vão estar apontando a direção do seu vetor velocidade de deslocamento, ok? À medida que você pegar os seus quatro dedos e fechar a mão, esse sentido dele de fechar a mão, em 90 graus defasado, ele vai estar apontando quem? O seu campo magnético B, que é esse vetor verde aqui apresentado. Perceba que o ângulo deles, φ, é de 90 graus. Percebam que eles estão no mesmo plano, V vetorial B. O resultado desse produto vetorial é esse V vetorial B, que vai ser a própria força magnética B. E esta força magnética ela vai estar com a direção, sentido, apontando o sentido do seu polegar, ok? Mas isso, pessoal, se eu estiver falando de uma carga positiva. Esse efeito vai ser contrário se a minha carga for negativa. Então, se a carga é negativa, eu pego os dedos, os meus quatro dedos estão apontando a direção do vetor V. Quando eu fecho a minha mão, quando eu faço 90 graus, eu tenho o sentido do vetor campo magnético B. O meu polegar está apontando para cima, seria o sentido do meu vetor força magnética, porém o sentido real é para baixo, porque a carga é negativa. Então vai ser o negativo da força. Então por isso aponta para o sentido oposto, tá? Matematicamente falando, como que fica isso? Matematicamente é mais fácil a compreensão. O resultado vai ser o seguinte: o Q, que está fora do seu produto vetorial, vezes o módulo do primeiro, ou seja, o módulo da velocidade de deslocamento da carga, vezes o módulo do segundo vetor, que é o campo magnético B, vezes o seno do ângulo φ formado entre os dois vetores. E esse ângulo ele pode variar de 0 a 90 graus, se for o caso aqui, tá? Bom, pessoal, qual que é a unidade de campo magnético? A unidade de campo magnético, num sistema internacional, ela é o Newton sobre Coulomb metro segundo, tá? Então perceba que é força, Newton, dividido por carga vezes
velocidade de deslocamento. Mas esse Newton sobre Coulomb vezes metro segundo também pode ser representado como sendo Tesla, ok? Certo? Uma outra unidade existente. Se nós considerarmos que 1 Coulomb por segundo equivale a 1 ampere, a gente pode isolar aqui o seu Newton Coulomb metro segundo, eu posso isolar Coulomb por segundo. E aí eu vou ter uma unidade Newton ampere metro, tá? Essa aqui é uma outra unidade que pode ser usada. Então, Newton Coulomb metro por segundo ou Newton ampere metro, que também equivale a 1 Tesla, tá? Existe uma outra unidade usada comercialmente, principalmente pelos fabricantes de motores e transformadores, tá? Que é a unidade Gauss. Um Tesla equivale a 10 a quarta Gauss, tá? Então é uma outra unidade também utilizada para campo magnético. E aqui, pessoal, só para esclarecer um pouquinho para vocês terem uma ideia de potencial de campo magnético. Então, só para você ter uma ideia, ó, uma sala magneticamente blindada, qual que é o campo magnético que você vai experimentar nessa sala? Em torno de 10 a menos 14 Tesla, ou seja, a sala é blindada, tá? Então, se você quer fazer um servidor e quer que esse servidor seu seja imune a qualquer tipo de interferência eletromagnética externa, basta você blindar essa sala, você montar uma gaiola de Faraday, tá? E aí você vai ter uma blindagem eletromagnética onde não vai passar praticamente nada. Então você tem condições no espaço sideral, na superfície da Terra, perto de um ímã pequeno, perto de um grande ímã e até mesmo na superfície de uma estrela de nêutrons, tá? Que aí seria uma condição de um cometa, né? Um planeta em formação, onde as cargas, né? A força magnética ali presente é muito grande, muitíssimo grande. Bom, pessoal, quando a gente fala em campo magnético, nós também podemos falar em linhas de campo magnético. E aí é bom a gente ressaltar aqui que as linhas de campo magnético, elas são muito semelhantes às linhas de campo elétrico, tá? A diferença é quem dá origem a ela. No caso do campo elétrico, quem dá origem às linhas de campo elétrico eram as cargas elétricas, positivas e negativas. O campo elétrico, as linhas de campo partem da carga positiva e vão para a carga negativa. No caso do campo magnético, eu não falo em carga, eu falo em dipolo magnético. Lembrem novamente do ímã. O campo magnético, a linha de campo, parte do polo norte magnético e vai para o polo sul magnético, se fechando. Essas linhas, assim como as linhas de campo elétrico, elas são invisíveis, porém elas são perceptíveis, tá? Qual que é a diferença disso? Ela não é visível a olho nu, porém o campo magnético está ali presente. Observem aqui, por favor, essa figura ao lado. Aqui no caso eu tenho um instrumento aqui produzindo um campo magnético aqui ao meio. Isso aqui é um vidro, foi inserido aqui um ímã permanente no meio e esse vidro ele é cheio de partículas de ferrite magnético aqui suspensas. Percebam que as partículas elas ficam orientadas na direção do campo magnético, tá? Então, embora o campo não seja visível, se você colocar algo ali, uma partícula magnetizável, essa partícula ela vai tomar a direção do campo. Um outro exemplo clássico, pessoal, é o exemplo que a gente faz com um ímã, uma folha de papel e limalhas ferromagnéticas. Então você pega um ímã, sobre esse ímã você põe uma folha de papel A4 branca e sobre essa folha de papel A4 você joga as limalhas de ferro. Essas limalhas elas vão automaticamente se orientar, se alinhar com as linhas de campo magnético. E aí você consegue visualizar esse campo magnético. Depois eu vou postar para vocês uma série de vídeos aí com vários exemplos de campos magnéticos. Entre eles tem um exemplo desse aqui. E eu peço para vocês, por favor, que vocês assistam, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.